Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like. Muito like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. E nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Esse é o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem, o Botafogo enfrentou no estádio Newton Santos a Chapecoense mais uma vez, correto? Agora pela Copa do Brasil. O jogo anterior, que foi no sábado, foi pelo Campeonato Brasileiro. E ontem, pela Copa do Brasil, o Botafogo enfrentou novamente a Chapecoense e conseguiu uma vitória por 1-0. E nós vamos conversar sobre isso também. Nós vamos fazer a nossa análise. Mas antes de entrar na nossa análise, parece que a ficha caiu. Eu vou colocar assim, a ficha caiu. Ontem, o John Textor, o nosso mandatário, né, o acionista majoritário do Botafogo, da SAF Botafogo, esteve no estádio, viu ali o clima entre ele e a torcida, ele percebeu que o clima já não era mais o mesmo, né, daquela idolatria, pelo contrário, houve um clima de muita insatisfação com a presença do John Textor, e ele acaba por dar uma declaração após o jogo, né, sobre essa questão do Botafogo. E ele viu que realmente, eu te peço desculpa pelo barulho, mas e o John Textor observou que realmente o caminho dele ali no Botafogo está chegando ao fim. E aí ele diz que está disposto, né, dentro dessa reunião de segunda-feira, dia 27, ele diz que estaria até mesmo disposto a sair do Botafogo, né, numa questão ali de acordos, né, numa questão ali de valores. Ele disse, inclusive, que dentro do emocional dele, né, do coração dele, ele diz que vai tentar sempre fazer o melhor pelo Botafogo, inclusive na questão de um novo proprietário, né, de um novo acionista. Ele diz que quer o melhor acionista para o Botafogo, caso isso se concretize, mas quer que isso seja decidido também lá na segunda-feira. E aí, em virtude disso, eu acho que ele já sabe que realmente não vai ter êxito na sua reunião. Na Assembleia, né, na AGE, ele não vai ter condições de reverter o quadro dele. Essa é a conclusão que eu cheguei. Mas, infelizmente, John Textor, anteontem, né? Ontem foi o dia 21 de abril, eu falei que você estava com a corda no pescoço, e hoje, o 22 de abril, dia do descobrimento. Meu irmão, você vê que para estar aqui no Brasil, cara, tem que ter muito jogo de cintura, John. Aqui no Brasil não é para amadores não, John. Aqui, cara, o cara trai num dia, no outro dia já chega, né? Na realidade foi até assim, no fator ao contrário, né? No dia 22 de abril, o Brasil era descoberto pelos portugueses. Olha só que coisa, e foi colonizado pelos portugueses. E aí no dia 21 de abril também, mas já em outra data, né? Em anos mais longínquos, mais para frente, o Tiradentes bota a cabeça na forca, o pescoço na corda. E aí, cara, é a história do Brasil. O Brasil não é para amadores, infelizmente. Mas isso, John Textor, eu estou fazendo só uma brincadeira, porque a culpa é sua. Foi você que trilhou este caminho. Foi você
quem decidiu andar por essa estrada, né? Por essa estrada. E não deu certo para você. Você vai ficar sem um Botafogo, você vai ficar sem um Lyon, e talvez no futuro você comece aí em um outro time, sei lá, até mesmo dentro do Brasil. O seu modelo multiclubes é maravilhoso, é muito bom, dentro daquilo que você imaginou. Mas os clubes, cara, que você agregou ao Botafogo nesse modelo para ser um caminho, né, de ida e volta, cara, isso deu errado. Essa questão do caixa único também deu errado, correto? Você poderia ter um multiclubes, mas cada clube com o seu caixa, eu acho que seria mais adequado. Mais adequado. Comprou, pagou, comprou, pegou emprestado, faz o contrato, depois paga, entendeu? Então, é dentro disso aí. Bom, então nós já temos aqui essa questão do John Textor, né? Esse foi o primeiro tema, porque nós precisamos agora entrar no pós-jogo. Bom, a questão do pós-jogo, o Botafogo enfrentou a Chapecoense, que nós tínhamos a nossa escalação, mas você sabe, eu sempre falo para você, não tem provável escalação, é a escalação do canal. É a escalação do canal. Eu tinha feito uma escalação, tinha imaginado uma escalação, depois eu falei que eu vi outros vídeos de outros amigos, e aí com esses vídeos eu mudei um pouco. Eu imaginei que o Botafogo fosse entrar com uma força mais significativa para o jogo, mas quando você vê a escalação do treinador, você já vê que houve mudanças que você já havia pensado na primeira escalação, havia voltado atrás, e ele retorna com uma escalação um pouco mais mesclada, vamos colocar assim, um pouco mais misturada entre os titulares e os jogadores de gerenciamento. Eu sempre falo assim, né? Jogadores de gerenciamento. Aqueles jogadores que você tem que usar, tem que abrir mão deles, tem que lançar mão desses jogadores para poder ali equilibrar a própria carga, né? A própria carga dos jogadores que ali vão fazendo aquele revezamento. Então ele veio com um time diferente, tá? Parecido, muito parecido com a nossa escalação, mas veio com um time diferente. E ninguém acertou. Ninguém acertou. Para começar, ele já deixou o Vidalba e o Santi fora da lista de relacionados. Depois, dentro da lista de relacionados, na hora de escolher o seu 11, né, o seu 11 principal e inicial, ele veio com Neto, Vitinho, Bastos, Ferrarese, Bastos pelo lado esquerdo, e o Caio, Alan, o Danilo e o Montoro. Você vê, ele botou o Montoro, e depois ele veio com o Júnior Santos, o Kadir e o Matheus Martins. Então foi assim que ele veio com o seu 11 inicial. Cara, não era um time que a gente pode dizer que é fraco. Nós já falamos sobre isso. O Botafogo tem um bom elenco. O Botafogo tem um bom elenco. Então, pode sim o treinador fazer opções ali na hora de escalar o time. E a Chapecoense, ela veio com um 3-5-2. Veio com um 3-5-2. 3 zagueiros, 5 jogadores de meio e 2 atacantes de velocidade. Jogadores com muita velocidade, mas veio protegido por uma linha de 5 meias, né, que deu sustentação aos 3 zagueiros ali. Então ficou muito difícil do Botafogo encontrar espaço. Mas o primeiro detalhe que me chamou
ali logo no início do jogo, e eu coloquei aqui as partes, né? Foi a pressão pós-perda. O Botafogo nesse jogo melhorou muito a pressão pós-perda. Nós havíamos já recuperado muitas bolas no início do jogo. No início do jogo também já chegávamos bem ao gol do adversário, e o adversário também chegava ao gol do Botafogo. Mas o Botafogo com muito mais incisivo, muito mais competente na hora de arrancar o ímpeto, né, do Juventude de atacar. O Botafogo se defendia muito bem, com a participação muito interessante do Júnior Santos, do Matheus Martins e do Montoro. Até o Kadir participou com efetividade dessa situação. E eu sempre questionava isso. Eu falava, cara, o Botafogo ele não consegue resultados melhores. O Botafogo não consegue ficar um jogo sem tomar gol, porque toda a bola do time adversário é um confronto direto entre os nossos defensores e os atacantes. E eu falava isso em todos os vídeos, eu falava sobre isso. Você pode acompanhar, é retórica, né? Eu já falava, acompanha nos meus vídeos, mas é uma realidade. Eu já falava sobre isso. A partir do momento que o Botafogo começar a coordenar essa pressão pós-perda, essa retomada da posse de bola antes do adversário ultrapassar a linha de meio campo, ou até mesmo na intermediária defensiva, cara, nós vamos ter uma condição melhor de não levar gols. Então a pressão pós-perda foi muito boa. Nesse primeiro tempo também, eu fiz aqui a minha anotação, eu achei um pouco da falta de agressividade do Montoro, dos nossos homens mais ofensivos, como o Montoro e até o Danilo também. Porque eu vejo em algumas outras equipes, os jogadores que estão ali naquela posição confrontarem a defesa do adversário. E falta isso no Botafogo, aonde os nossos meias vão para cima da defesa adversária, vão para cima dos volantes adversários para tentar fazerem as jogadas individuais. E eu estava falando, o Montoro está pegando a bola e está sendo burocrático. Claro que ele tem muito boa visão de jogo, inclusive não precisando ocupar as laterais do campo, porque nós tínhamos dois pontas, né? O Matheus Martins pela esquerda, o Júnior Santos pela direita. Então o Montoro pôde circular mais centralizado. Ele achou bons passes, ele achou boas invertidas, ele participou bem das recuperações, mas ainda estava um pouco dinâmico, vamos colocar assim. Não estava chutando a gol, não estava tentando o drible, uma jogada individual. Mas esse detalhe, ele melhorou muito no segundo tempo. E no segundo tempo, o Montoro passou a ser mais agressivo. Foi o que eu coloquei aqui. Montoro, agressividade, eu botei aqui. Ele passou a ser mais agressivo no segundo tempo, já com algumas modificações. O Botafogo fez algumas modificações e aí no segundo tempo ele começa a desenvolver mais essa parte ofensiva, tá? Ofensiva. Também, o que aconteceu? Até vendo aqui os infelizes aqui do Bom Dia Rio. E aí na hora ali do Lofredo, né, que ele fala a hora do Lofredo. Mas o jogo não foi uma diferença muito grande, né? Vai levar o jogo para lá. Sim. Qual é o problema? Eu já falei em todos os vídeos sobre o problema da Arena Condá. Não existe mais aquela superioridade do time da casa. Por quê? Porque agora o gramado está nivelado, correto? O que mais nivela
E por isso a minha opinião em questão dos gramados, né? Gramado sintético, gramado natural, é com relação à qualidade. Porque o que mais nivela os jogos na Europa? O que torna os jogos na Europa bonito? É a qualidade dos gramados, cara. É a qualidade dos gramados. De modo que se você vai jogar no Wembley, ou você vai jogar no Anfield, ou você vai jogar lá no estádio do Manchester City, no Etihad Arena, ou se você vai jogar lá no estádio do Nottingham Forest, você vai encontrar o mesmo estilo de gramado. Você vai encontrar a mesma qualidade. De modo que o Manchester City, o Arsenal, o Liverpool, o Manchester United, o Newcastle, qualquer time ali, ele vai poder desenvolver o mesmo futebol em todas as partidas, em todos os gramados, porque os gramados nivelam o jogo. Correto? Os gramados nivelam o jogo. Então, isso é que faz diferença. Correto? Tanto que eu falava assim, qual o melhor gramado do Brasil? Dizem, né, que é do Corinthians, né? Do Corinthians, Itaquerão. Qual é o modelo lá do Itaquerão? Como é que é feito as camadas do Itaquerão? Primeiro é brita, depois areia, depois é lama, depois é concreto, depois vem mais areia. Então vai ser assim em todos os campos. Mas fica caro, meu irmão. Ou é assim em todos os campos ou não tem campo. Ou você vai ter que jogar lá no Itaquerão. Aluga lá o Itaquerão e vai ter que jogar lá. Porque o padrão vai ser aquele ali. Vai ser aquele ali. Então também é o padrão do gramado sintético. Hoje o gramado sintético permite a todos os times jogarem. O Botafogo, o único campo de gramado sintético que ainda faz diferença é o do Atlético Paranaense, que ainda é o modelo antigo. Todos os outros, o do Botafogo, que é o modelo, né, o padrão, o do Palmeiras, que mudou do padrão antigo para o padrão Botafogo. O da Arena Condá é padrão Botafogo. O do Atlético Mineiro é padrão Botafogo e assim por diante. Todos os times que jogam hoje no gramado sintético, exceção do Atlético Paranaense, que parece que vai mudar também agora na Copa do Mundo, na parada para a Copa do Mundo. Vai fazer a obra lá do gramado sintético, vai mudar para um gramado mais moderno. Então, cara, vai ser o jogo lá, cara, mas o Botafogo vai para lá com força total, cara, com totais condições de até repetir. Por quê? Porque lá eles não vão jogar com 3-5-2. Eles não vão jogar com 3-5-2. Eles vão precisar fazer o resultado. Então ainda que joguem com 3-5-2, vão procurar ser mais ofensivos. E isso abre caminho para o Botafogo também ter ofensividade. Ter ofensividade e chegar ao resultado favorável. Pode perder, cara. Pode perder, pode ganhar, pode empatar. Eu tinha um técnico, né? A gente chamava ele Beto Camarão, para tu ver. Beto Camarão só tinha problema na cabeça. O Beto Camarão, eu só quero de vocês um resultado, perder, ganhar ou empatar. Valeu, Beto. Porque a gente era criança, né? Que eu era criança. Então, era mais ou menos assim. Então, o Botafogo ganhou muito, com muita dificuldade, por conta dessa formação que veio a Chapecoense. Veio nitidamente buscando ali um empate para chegar lá na Arena Condá, no jogo de volta, com uma possibilidade maior de conseguir um resultado favorável. Mas agora o Botafogo tem uma mínima vantagem, mas tem uma vantagem, correto? E ainda tem a vantagem de que o time adversário vai ter que jogar para frente. E o Botafogo numa transição é muito forte. Matheus Martins tem se portado muito bem. O Júnior Santos, que ontem não jogou tão bem assim, mas tem feito diferença. E o Arthur Cabral tem feito gols. Aí você vem com o Alan. Ontem o Alan deu muita segurança ali no meio campo. O Danilo ontem não foi tão bem. O Montoro melhorou muito. Cara. E é muito importante essa melhoria do Montoro. Correto? É muito importante.
O Medina, quando entrou, deu sustentabilidade e melhorou a qualidade do time em sair jogando. O Edenilson, cara, só nos primeiros 3 minutos de jogo, ele foi 2 vezes na área do adversário para fazer uma definição. Então, muito importante, porque logo no início do jogo, ele tirou o Caio, né? Foi a primeira substituição. Tirou o Caio, que não foi bem, realmente, e botou o Alex Telles, que foi inclusive o autor do gol no final do jogo já, aos acréscimos do segundo tempo. Tirou o Júnior Santos, botou o Arthur Cabral, o Júnior Santos também não foi muito bem. Tirou o Matheus Martins, botou o Edenilson. O Matheus Martins não estava mal, mas estava encaixotado ali, pelo fato do Júnior Santos não ter se saído muito bem. O time começou a jogar um pouco mais pelo Matheus Martins. Aí o cara botou todo mundo lá para marcar o Matheus Martins e ele ficou encaixotado. Então complicou. E depois ele tirou também o Kadir e botou o Tuco Correia. Essa substituição aí realmente ninguém entende, cara. Mas o Kadir até que estava jogando bem. Se deslocando, levando vantagem em algumas jogadas em velocidade. Ele jogou bem, o Kadir. Botou uma bola na trave, não estava jogando mal. Então, aos 46, surge o gol do Botafogo, com uma jogada do Vitinho, que aí o Vitinho também melhorou muito no segundo tempo, e o Vitinho vai ao fundo, já aos 46 minutos, faz um cruzamento, e o Alex Telles do outro lado faz o gol de cabeça. E aí, eu fico fazendo um questionamento aqui. Cara, o Vitinho passou o jogo todo, ele não conseguiu fazer um cruzamento no alto, um cruzamento assim no segundo pau, essas coisas assim, lá ele. Sempre cruzamento rasteiro. E nessa questão aí ele vai realmente e faz. Cara, é muito simples, parece difícil, mas não é tão difícil assim não. Os caras são profissionais. Cara, é uma colheradazinha assim, ó. Chama colherada aquela jogada, né? Você dá só um totozinho assim na bola e ela vai buscando ali o local para onde você está direcionando. E dessa vez ele faz realmente um movimento correto, tocando na bola por baixo, e ela vai encontrar o Alex Telles lá do outro lado. E o Alex Telles faz esse gol. Então, o Botafogo se sai vencedor em virtude desses fatores. A coletiva aí do nosso treinador foi um pouco áspera, né? Ele não gostou de algumas perguntas, mas faz parte. Temos a volta do Marçal, que foi relacionado. O Marçal foi relacionado, então nos traz aí algumas possibilidades. Um exemplo nítido aí foi ontem, porque ontem nós não podemos usar o Alex Telles para começar o jogo e tivemos que usar o Caio Roque, né? Poderíamos usar o Marçal. Eu acho que o Marçal, por 45 minutos, na lateral esquerda, ele consegue desenvolver bem. Vai conseguir desenvolver bem. Então, cara, o Botafogo está em franca ascensão. O Franklin Carvalho está encontrando algumas alternativas e, cara, só nos resta aguardar. Agora, vamos ficar na dependência aí do jogo contra o Internacional, que vai ser em Brasília. O Nilton Santos, por conta desse fator que o Botafogo precisa fazer arrecadações para poder suportar o ano, né, financeiramente. O Botafogo não é autossuficiente nessa questão. E nós vamos jogar lá em Brasília contra o Internacional. Depois voltamos contra a União Petroleiro pela Sul-Americana. Depois vamos pegar o Remo pelo Brasileiro e a Chapecoense só no dia 14 de maio, véspera do meu aniversário. Espero ganhar uns bons presentes, não só da parte do Botafogo, né? Mas aqueles presentes materiais.
Um grande abraço, saudações alvinegras.